E outra polêmica, hein? Lucas Veríssimo e diretoria do Corinthians. Porque a gente acompanhou na nossa programação, durante o Bate-Pronto, que você acompanha de segunda a sexta, meio-dia, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, as declarações do lado do Corinthians, a versão da diretoria do Corinthians sobre esse caso envolvendo o zagueiro Lucas Veríssimo. Vou lembrar aqui, até para te dar um contexto, quando chegou ao clube, o Augusto Melo, ele colocou 3 jogadores ali na apresentação, entre eles Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e o Fagner. E aproveitou o momento para anunciar que já estava tudo certo com o Lucas Veríssimo, a permanência do jogador. Acontece que não tinha nada assinado e o Lucas Veríssimo se acertou com o futebol Qatar e deixou o Corinthians. E aí o Augusto Melo falou, maldito homem que confia no homem, a gente não vai mais confiar em palavra de jogador. Parecido com a história do Caio Paulista com o São Paulo, né? O diretor joga para o jogador joga para o diretor, enfim. O Lucas Veríssimo se manifestou através das redes sociais, publicou um texto se despedindo da torcida do Corinthians e aproveitou para dar uma cutucada nessa nova direção do Corinthians, do Augusto Melo, do Rubão, agora do Fabinho Soldado. Está aí a publicação do Lucas Veríssimo nas redes sociais. Ele disse que a verdade vai prevalecer no final do texto de agradecimento e ainda repetiu as palavras de Augusto Melo. Maldito homem que confia no homem. Frase usada por Augusto nos últimos dias. E nós temos aqui, o texto, eu vou ler para vocês, aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas para Lucas Veríssimo. Chegou a hora de dizer até breve. Defender o Corinthians foi uma grande honra, na qual vou guardar para sempre comigo. Foi também a decisão mais rápida e acertada que já tomei ao longo da minha carreira profissional. Realizei um sonho vestindo esta camisa. Ver a Fiel lotando a arena e empurrando o time foi algo surreal e levarei para sempre comigo. Procurei dar sempre o meu melhor por esse clube. Empenho, dedicação e entrega nunca faltaram. Afinal, jogar no Corinthians é isso. Só posso agradecer todo o apoio desde a primeira ligação que recebi para falar sobre esse grande desafio. No primeiro dia no clube, desde funcionários, comissão técnica e companheiros, ele não cita, por exemplo, diretoria. Fui muito bem acolhido por todos, além da torcida que sempre me tratou com respeito e muito carinho. Afinal, jogar e viver o Corinthians não é para qualquer um. Tenho certeza que a verdade ainda prevalecerá. E ainda colocou, maldito homem que confia no homem. Valeu, Timão! Lucas Veríssimo se pronunciando. Vampeta, essa história ainda vai dar o que falar. É quase um discurso igual do Caio Paulista, né? Foi pro Palmeiras, né? O Palmeiras. A verdade sempre vai... São Paulo também tinha anunciado o jogador, tinha feito festa, então, tudo acertado com o Caio Paulista, e no final das contas já vai. Se não tá no papel, não tá certo. Já vai ganhar lá o dinheiro lá, já vai pro Qatar. Só que a verdade sempre vai ser, mas a gente nunca sabe o que é verdade. Né? O diretoria fala uma coisa, o atleta fala outra, tudo por rede social e vaza. Ele segue a vida dele, quando a gente precisa contratar outro zagueiro. Né? Quando o Cássio deu a entrevista depois do jogo do Ituano, como é que um volante joga de zagueiro? A gente acompanha vários volantes. O André joga quando o bicho está pegando o Fluminense precisa reagir. O André recua. Ontem mesmo, onde ele foi. Só que eu estava vendo, tem um menino lá, como é? O Gustavo, que veio do... Raul Gustavo, né? Estava no Bahia, eu estava vendo, ele estava no banco ontem. Ontem estava com 10. Precisou botar mais um homem de área. Ficou Romero e o Yuri Alberto fixos dentro da área, com o Wesley de um lado e o Mosquito do outro, para tentar reagir. Opções que tem durante o jogo, né? Ô Mauro, até falando sobre essa situação do Veríssimo, eu vou lembrar no caso do São Paulo, que eu citei, que eu acho que é parecido, São Paulo e Caio Paulista, porque eu imagino, a gente não sabe, a gente não tem todas as informações, mas Caio Paulista, campeão da Copa do Brasil, fez um excelente ano pelo São Paulo, estava esperando esse empenho da diretoria do São Paulo para garantir a permanência dele. O jogador pega o celular, isso de blindar jogador não tem como. Mesmo se o jogador não tiver rede social, ele recebe as notícias, não tem como. E aí recebe lá, São Paulo está interessado no Bobadilha, São Paulo está querendo Ferreirinha, São Paulo vai brigar com o Corinthians pelo Pedro Raul. O cara fala assim, poxa, eu estou aqui, eu sou titular, fui importante, os caras não vão dar prioridade para o meu contrato. E no caso do Lucas Veríssimo, me parece a mesma coisa. Corinthians insistiu naquela história de Gabigol, e iludiu a torcida. Aí o cara fica assim, poxa, eu tenho essa situação aqui, sou um cara importante, titular, não vão resolver logo isso?
Então, se não tem nada certo, não tem nada no papel, posso buscar outro clube. O que você pensa dessa história toda envolvendo Veríssimo, Corinthians, nova diretoria do Corinthians? Eu acho que tem um erro grave aí, porque apresentaram um jogador à torcida, né, como se ele fosse permanecer, um reforço até, né? E não estava tudo acertado, tanto não estava que ele foi embora. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o ideal nessas horas é primeiro resolver as pendências que você encontra com os jogadores que você quer negociar e aqueles que você quer ficar, né, acertar tudo e depois você parte para contratações. Mas foi adotada uma estratégia de vender uma agenda positiva para o torcedor, uma esperança, né, de que tudo vai dar certo, que vamos contratar grandes jogadores, formar um grande time, acabou a farra. Eu acho que aí entra muito, eu sempre falo isso, a gente tem que fazer uma autocrítica também, zero corporativismo aqui. Entra muito também o papel da imprensa, que compra muito facilmente de boa parte da mídia, quero dizer, não generalizando evidentemente, que compra muito facilmente qualquer discurso de dirigente de futebol. O cara chega e fala, vamos fazer isso, aquilo, outro, vira manchete. E dificilmente alguém fala, tá bom, acabou a farra, como? Não, acabou a farra, como? Que farra? Na farra porque os outros lá, o time A, o time B, estão ganhando o campeonato, contrato, vai acabar esse negócio. Mas como? Olha que a dívida do clube está no balanço, olha a dívida do estádio. A outra gestão está tentando negociar com a Caixa, embora o clube tenha batido recorde de faturamento no ano passado. Como é que o senhor vai acabar com a farra assim, de seu dirigente? Você não vê esse tipo de questionamento. É muito mais fácil você embarcar na onda, vai gerar clique, vai gerar audiência. Então, a imprensa questiona muito pouco esse tipo de aparição, esse tipo de declaração, né? Se dá muito espaço para ex-dirigentes, inclusive, aí, sem nenhum cargo, nenhuma relevância hoje no contexto, em diferentes clubes, para ficar dando entrevista falando bobagem. Aí os caras abrem espaço, o cara fala um monte de besteira, não tem menor relevância, não está no poder, não está mandando nada, mas fica falando besteira. Aí fica uma claque de bobalhões acreditando naquele cara, entendeu? Então, isso tudo atrapalha muito o clube. Atrapalha demais mesmo. É muito fácil vender a agenda positiva. Eu acho que o Corinthians tinha que ter passado por um choque de realidade, está demorando, ainda está em tempo, porque é uma gestão que está no começo. Abre o jogo com a torcida, mostra a realidade financeira, estabeleça... Não adianta contratar uma auditoria. Contratar uma auditoria é mais ou menos o seguinte, você traz uma empresa para fazer, né, passar um pente fino e mostrar para você a situação do clube, ou da empresa, se for uma companhia. Olha, o clube deve tanto, temos que fazer isso, as práticas de governança indicam nessa direção, você tem que fazer isso. É como você fazer um check-up, você vai no médico, ele pega todos aqueles resultados e fala para você, ó, você não pode comer isso, tem que tomar esse remédio, tem que fazer atividade física, isso, beleza. Aí você não faz nada que o médico mandou, não adiantou nada. A bateria de exames. Não adianta nada fazer consultoria se você não seguir depois aquele caminho que esse raio-x, essa ressonância magnética do clube vai apontar. E é o caso, os clubes vendem também essa ideia. Não, temos aqui uma auditoria e tal, tudo bem, você pode contratar os serviços de uma empresa de porte séria que faça esse diagnóstico, digamos assim. Mas se você depois disso não tomar as medidas necessárias, por mais duras que elas possam ser, não vai adiantar nada, gente. É aí o que se fala? Não, contratamos... Cansei de ouvir. Contratamos uma auditoria. A imprensa, em geral, né? Salva exceções. Não, o time tal contratou auditoria. Todos os presidentes que ganham a eleição de clube falam isso. Mas e aí? Tá bom. Saiu o resultado? Saiu. Nada. E agora? Vai fazer o quê? Quando sai a auditoria, eles não falam mais nada. O que a auditoria apresentou? Daqui a alguns dias tem que perguntar. Quando fica pronto? Daqui a 2 meses. 2 meses, beleza. Aí você põe na agenda, daqui a 2 meses. O cara que cobre o clube, daqui a 2 meses, vem cá. E a auditoria saiu? Não, vai sair semana que vem. Não saiu ainda. Aí saiu a auditoria. O que eles disseram? Nunca sai, só sai da próxima gestão. Disseram isso. E o que vocês vão fazer? Posso entrevistar o cara da empresa de auditoria para entender? Isso é o caminho, gente. Então falta muito no dia a dia dos clubes um pouco mais de discussão sobre esses assuntos. Sabe? Porque não adianta, cara, tudo passa por ali, não tem jeito. Não existe saída, não tem mágica. Você pode até montar um time que você não tem condições e se sustentar durante um tempo, mas não vai ter uma vida útil muito longa, essa fantasia, né, que se cria muitas vezes. E o caso do Corinthians é muito emblemático, você vê, é muito constrangedor, né? O jogador saindo dessa maneira, que o Veríssimo saiu, o Garro treinando não pode jogar. Mateuzinho voltou. O Mateuzinho vai embora. Não dá, né? O Mateuzinho está para ir pro Botafogo lá. Ontem o John Tex estava lá. Rapidinho. O time dele estava jogando no mesmo horário. Estava lá vendo o Flamengo. Falando sobre o Corinthians, Bruno Prado, Lucas Veríssimo e essa mensagem que ele deixou nas redes sociais, maldito homem que confia no homem, reproduzindo as palavras de Augusto Melo, e que a verdade ainda vai aparecer.
Então, é uma versão de cada lado. O fato é que não tinha um negócio assinado, formalizado, então o Benfica negociou o jogador com o clube do Catar e o Corinthians não pôde fazer nada. Então, legalmente, não tem nada de errado na transferência. E você citou a transferência do Caio Paulista, né, numa comparação. No final, aí, a gente não sabe como foram as conversas entre o pessoal que trabalha com o jogador e os dirigentes dos clubes, mas na prática o que acontece? O Veríssimo vai para o Catar porque eles vão pagar muito bem, mais do que no Corinthians, e o Caio foi para o Palmeiras e não ficou no São Paulo, porque o Palmeiras hoje tem mais dinheiro que o São Paulo. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado no jogador buscar quem paga mais ou quem ele tem mais a certeza que vai pagar em dia, que não vai ter atraso. É uma profissão, o cara ele vai onde tem para ele a melhor proposta, seja financeira, seja de oportunidade de, quem sabe, disputar título com mais frequência, enfim, cada um avalia como quer, mas o fato é que sempre acaba prevalecendo, ou quase sempre, quem tem uma melhor condição financeira. No final, independente de como foram as conversas, o Veríssimo foi para o Catar e não ficou no Corinthians porque vai ganhar mais lá. E o Caio não ficou no São Paulo e foi para o Palmeiras porque hoje o Palmeiras tem uma melhor condição financeira que o São Paulo. No final é isso. E eu não vejo nada de errado. Às vezes demonizam muito, o cara está indo para ganhar dinheiro. Ok, ele está trabalhando, ele trabalha para ganhar dinheiro. Então não tem nada de errado.